O Bitcoin está num momento extremamente crítico e as próximas horas vão ser decisivas. Se o Bitcoin conseguir fechar acima dos 84.300 dólares, que está precisamente aqui indicado, evitamos um cenário ainda mais negativo. Mas se fechar abaixo, tenham cuidado porque vamos seguramente ter um Bitcoin a conhecer preços mais abaixo. E portanto é precisamente isso que nós vamos analisar hoje neste vídeo. Vamos analisar portanto o gráfico do Bitcoin, da Ethereum, da Solana e da XRP. Hoje este vídeo é inteiramente dedicado exclusivamente aos gráficos. Vamos já começar pelo Bitcoin. Atualmente estamos a ver o gráfico em 15 minutos, porque isso dá-nos uma maior precisão sobre aquilo que está a acontecer. Atualmente o Bitcoin está a ser vendido em torno dos 83 mil dólares e aquilo que nós podemos desde já perceber é que em tempos este suporte, que tinha sido um suporte mesmo muito importante, foi quebrado. Foi quebrado precisamente no dia 29, portanto foi quebrado há 2 dias. Depois novamente estamos ou tentamos entrar aqui no range, mas infelizmente foi rejeitado e portanto transformou-se aqui numa resistência. Andamos aqui a lateralizar durante o dia de ontem e agora estamos precisamente a tentar voltar para cima, portanto não estamos muito longe, mas também não estamos a ter força suficiente a conseguir ultrapassar esta resistência. Quando nós olhamos para uma hora, aquilo que nós podemos perceber, claramente estamos a ter aqui dificuldade. Eu sinto que vamos novamente testar esta resistência, mas nós não conseguimos ultrapassá-la, haverá aqui naturalmente uma grande rejeição e portanto nesta luta entre compradores e vendedores, os vendedores claramente estão a ter a mão. Aquilo que eu desejo é que façamos algo semelhante com aquilo que aconteceu no passado, ou seja, vou voltar para trás, porque já não é a primeira vez que nós testamos esta resistência, e agora sim vou colocar em 4 horas. Nós fizemos precisamente a mesma coisa aqui, ou seja, tivemos uma grande descida, quebramos, voltamos a testar, houve aqui uma grande luta entre compradores e vendedores, voltamos a entrar, mas embora houve aqui uma grande rejeição, nesta tendência fomos rejeitados e em tempos que tinha sido um suporte, aguentou novamente e permitiu-nos subir mais para praticamente testar aqui a zona dos 100 mil dólares. Agora estamos precisamente novamente a lutar para ficar entre os 100 mil dólares e os 84.300. De momento não está a ser fácil e eu digo que as próximas horas vão ser decisivas, porque se nós não conseguirmos fechar acima, significa que o Bitcoin vai procurar níveis mais abaixo. E o que é que são esses níveis? Nós temos um outro nível em torno dos 75 mil dólares e portanto significa que claramente estamos a pouco e pouco a atingir esta tendência, ou seja, dos 62 mil dólares. De momento não estamos aí perto, estamos ainda muito longe, mas como sabem o Bitcoin reage muito rapidamente e portanto as próximas horas, volto a dizer, vão ser decisivas. E agora sim estamos a olhar para o gráfico da Ethereum em termos diários, ela está a ser vendida em torno dos 2.634 dólares, estamos precisamente acima de um suporte importante para a Ethereum, acima, como quem diz, estamos praticamente dentro do suporte, ou seja, é um suporte historicamente importante e que permitiu a Ethereum reagir positivamente, pese embora tenhamos tido aqui alguns cenários negativos, mas historicamente a Ethereum sempre reagiu bem. Reagiu bem em junho, julho de 2025, portanto deste ano, não, do ano passado. Reagiu muito bem também em novembro, pese embora não reagiu assim tão bem em março. Depois reagiu muito bem em janeiro de 2024 e, portanto, historicamente ela tende a reagir muito bem. A verdade é que quando nós olhamos mais para trás, aquilo que nós podemos verificar é que estamos precisamente numa zona semelhante, portanto, não sabemos se vamos repetir este impulso que tivemos no fim do bull run de 2021-2022 a ver, mas historicamente quando nós olhamos para este gráfico podemos ver que há aqui uma tendência ascendente. Agora, aquilo que nos interessa naturalmente é a curto prazo e aquilo que nós podemos verificar é que de momento estamos acima ou dentro deste suporte, que é um suporte mesmo muito importante e que não pode ser quebrado, porque se for quebrado nós vamos ter de imediato outro suporte em torno dos 1.880 dólares e portanto a queda ainda é considerável. Não vou estar a dizer que não é impossível, porque tudo é possível, vai depender de muitos fatores, do fator externo, vai depender também do comportamento do Bitcoin. Se o Bitcoin cair, naturalmente que o mercado vai por arrasto. E portanto aquilo que nós vamos ter que ter cuidado nas próximas horas, sobretudo, é a curto prazo perceber se este sinal que estamos aqui a verificar se é quebrado ou não. Portanto, há aqui, a brincar, há aqui um suporte e um sinal extremamente importante para o mercado e depois é perceber se
nós vamos entrar no suporte, ou seja, se nós vamos entrar nestas zonas em torno dos 2400, 2500 e 2300. Vamos naturalmente acompanhar, vamos perceber aquilo que vai acontecer. Se o Bitcoin começar a cair, naturalmente que vamos entrar nesta zona ainda mais profunda, portanto, de imediato 2483 dólares e depois temos a pouco e pouco pequenos suportes que é preciso aguentar. Mas depois, aqui é naturalmente o cenário negativo, mas se olharmos para o cenário positivo, nós poderemos eventualmente recuperar este range e subir e termos aqui um sinal positivo para a Ethereum. Aquilo que eu quero dizer é que quando nós olhamos em termos semanais, aquilo que nós podemos verificar é que há uma tendência ascendente, uma tendência extremamente interessante, pese embora se este tenha sido o fim do ciclo, a verdade é que nós ligeiramente conseguimos ultrapassar o preço, mas quando nós olhamos para este gráfico, aquilo que nós podemos verificar é que se tivermos um fim de ciclo e viermos para estas zonas, há aqui zonas mesmo muito importantes e muito interessantes de se analisar para eventualmente entrar na Ethereum, para depois termos um ciclo mais interessante. Isto naturalmente é a longo prazo e será analisado futuramente. E agora sim vamos olhar para o gráfico da XRP em termos diários, ela está a ser vendida em torno de 1.69 dólares. A verdade é que nós quebramos aqui um suporte mesmo muito importante que por várias vezes foi testado em torno do 1.76 e portanto estamos claramente abaixo e o próximo suporte estará em torno de 1.52. Isso naturalmente vai depender bastante daquilo que vai acontecer no mercado. Quando nós olhamos, por exemplo, em termos horas, ou seja, numa hora, podemos ver que ela a pouco e pouco está a quebrar. Testou novamente este nível, esta resistência em torno de 1.64, não resistiu e veio cá para baixo e portanto a sensação que vamos ter é que ela vai procurar constantemente estar a níveis mais acima e ser rejeitada. Como nós podemos ver, houve aqui uma queda em torno de 1.71, houve aqui um novo teste em torno de 1.78, foi rejeitado, voltou a testar aqui estes níveis e foi novamente rejeitado e portanto a pouco e pouco estamos a descer em escada e naturalmente que o Bitcoin sendo a principal criptomoeda, se ela não resistir, as outras criptomoedas, nomeadamente a XRP, vai por arrasto infelizmente e a XRP tem aqui uma característica ao contrário das outras porque passou por várias fases, é uma grande criptomoeda, eu aprecio, mas naturalmente houve aqui um grande impulso e portanto aquilo que eu temo é que haverá aqui uma ligeira correção, ligeira como quem diz, porque aqui nós estamos a falar de 50 cêntimos entre 1,64 e portanto há aqui muita margem para potencial investimento. É interessante naturalmente, para quem a curto prazo costuma investir e fazer trading não é assim tão interessante, na medida em que há aqui pessoas que estão presas, que entraram neste nível e portanto é preciso estar atento. Há aqui um suporte mesmo importante em torno de 1.52 e eu temo que a curto prazo venhamos testar este suporte. E agora para finalizar vamos olhar para o gráfico da Solana em termos diários. Ela está a ser vendida em torno dos 115 dólares e aquilo que podemos constatar é que ela quebrou aqui o seu suporte, que era um suporte estratégico. Não estamos muito longe de eventualmente regressar a este range, mas a verdade é que à semelhança daquilo que nós vimos na XRP, há aqui um cenário, pese embora diferente em alguns aspectos, nomeadamente nos suportes, porque os suportes estão mais próximos e portanto há aqui de imediato um suporte em torno dos 97 dólares e depois há outro suporte em torno dos 79 dólares e depois temos outro em torno dos 51 dólares. Mas a verdade é que ainda estamos, não vamos dizer perto destes suportes, mas vamos dizer claramente que ainda não perdemos totalmente estes suportes, porque ainda há esperança de eventualmente regressar, porque não estamos muito longe, em torno dos 119 dólares. Quando nós olhamos em 4 horas, aquilo que nós podemos verificar é que não estamos assim tão longe. No entanto, aquilo que nós podemos verificar é que há aqui um sinal de rejeição, ou seja, procuramos reintegrar este range, ou seja, há aqui este suporte, agora transformou-se de certa forma em resistência, e há aqui uma rejeição não totalmente perdida, portanto ainda há esperança de voltarmos a entrar aqui nesta zona. Olhando agora sim em termos diários e com mais histórico, aquilo que nós podemos verificar é que de facto é uma resistência ou um suporte mesmo historicamente importante e ao perdê-lo vamos naturalmente testar estes níveis. Olhando em termos semanais, aquilo que podemos verificar é que à semelhança da Ethereum também estamos com um crescimento interessante. Ou seja, se nós perdermos este suporte e voltarmos para estes níveis, aquilo que nós vamos fazer aqui é o exercício de perceber qual
qual é a melhor fase para entrar para apostarmos a longo prazo. Mas isso é um exercício que vamos deixar para futuro. Por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Se é o caso, ponham um like, subscrevam o canal porque isso dá-me imensa força e imensa motivação e para a semana cá estaremos para analisar e concluir sobre tudo aquilo que aconteceu relativamente ao Bitcoin, à Ethereum, à Solana e às XRP. Tchau!